Olá, meus amigos. Meu nome é Welton. Irei olhar com vocês as principais informações atualizadas do IB e das suas ações IRBR3. E não temos muitas boas notícias, não, meus amigos. Hoje, IRBR3 veio renovando sua mínima histórica e no momento que eu estou gravando, tá lá em 98 centavos. Hoje, infelizmente, tivemos aqui a tempestade perfeita para derrubar a cotação das ações do IRB. Então, vou olhar com vocês aqui essas notícias envolvendo o IRB e o mercado como um todo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Se gostar do conteúdo que eu trouxe aqui, encarca o dedo no like. E se quiser ser membro do canal, participar da nossa comunidade que eu estou montando, dá uma olhadinha aí nos benefícios. Então, hoje, meus amigos, temos aqui a tempestade perfeita. No caso do IRB, tivemos a repercussão do mercado do último resultado que a companhia reportou na semana passada. Foi esse comunicado, a empresa informou que no ano ela tem aqui nos 8 meses atuais um prejuízo de 516 milhões de reais contra no ano passado 169 milhões. Ou seja, a empresa, ao invés de estar reduzindo os prejuízos, ela está aumentando. É justamente o que nós não queremos, principalmente levando em consideração e inicialmente a companhia falava que 2022 ia ser o ano da mudança. Aí quando foi chegando no final de 2021, o ano da mudança seria 2023. Nós estamos chegando no final de 2022. Por enquanto, o ano da mudança, no discurso pelo menos da administração, continua sendo 2023. Só falta daqui a pouco eles atualizarem e jogarem para 2025. E no mês de agosto o resultado negativo foi aqui superior a 164 milhões. Então o mercado repercutiu este resultado, várias casas de análises alertando aqui para a situação do IRB. Vou olhar daqui a pouco com vocês, mas antes eu vou dar uma olhadinha aqui no contexto maior, né? Sempre temos que olhar a ação que nós estamos analisando, mas também temos que dar uma olhada no contexto maior. Contexto maior, não tem como esquecer disso. Semana decisiva, semana final aqui antes do segundo turno das eleições entre Bolsonaro e Lula. Então isso aqui naturalmente já causa uma certa volatilidade no mercado. Só que aí, quando você pensa que já viu de tudo, Roberto Jefferson recebe lá um mandado de prisão e resolve atirar granadas e tiros de fuzil contra os policiais da Polícia Federal. Então a viatura ficou assim, ó. Aqui é a porta e aqui é o para-brisas. Pelas informações atuais, são dois agentes que ficaram feridos. No caso do agente, não, desculpem. Uma agente e um delegado da Polícia Federal. E circula nas redes o, o discurso, né? A fala aqui de um policial Eu cheguei, eles da estavam PF, o embaixo Roberto do Jefferson. fuzil. Vamos só dar uma olhadinha. Os meninos estão bem. Não, eles podem ter pego ali o rescaldo. Quase, fique tranquilo. O rescaldo. Eu falei, vocês não têm como ele levar. Vocês não estão armados, porque todo mundo sem colete. Todo mundo de peito nu. Eu falei, vocês não têm nada. Gente, os meninos que vieram aqui são da inteligência, eles não sabem nem o que é. Você tem noção, são burocratas. O que chama atenção é o carisma e a simpatia desse policial com um bandido, né? Que atira em policiais, inclusive colegas dele, né? Então isso aqui repercutiu bastante, porque Roberto Jefferson é um dos principais apoiadores de Bolsonaro. Principais apoiadores representando aquela ala mais radical, aquela ala que é a favor de fechamento de STF, que é a favor de golpe de Estado, sair atirando aí nos outros. Então, isso não é bem visto pelos investidores. Ou, na verdade, isso não é bem visto por qualquer pessoa que tem o um mínimo de juízo, né? Quanto mais quem está investindo dinheiro aqui no país. Então, após essa repercussão, claro que também tivemos aqui na sexta-feira vencimento de opções, junta-se com a semana final das eleições e ainda já tem pouca volatilidade, já tem pouco rebuliço. Vamos atirar na polícia, vamos dar tiro de fuzil, vamos jogar a granada. Pronto. Aí tempestade perfeita envolvendo o IRB e o mercado como um todo. Ibov, principalmente a nossa bolsa, operando na mínima da mínima, queda superior a 3%, 3,25% no momento atual, e índice futuro que tinha subido aqui
2,88% na sexta, já devolveu tudo e mais um pouco, perdeu a mínima do pregão anterior, queda de 3,7%, dando toda a pinta que vai fechar hoje na mínima do dia. Comprador hoje simplesmente sumiu. Provavelmente os gringos estão tirando dinheiro aqui do nosso mercado para escapar dessa confusão toda e colocar em locais mais seguros. Então, o IRB acaba que foi penalizado por um contexto que envolve a companhia e também envolve um contexto mais amplo, nosso cenário nacional. E aqui, meus amigos, graficamente, ou seja, por região de preço, interesse de preço, com esse rompimento dessa parte de baixo, ó, que está justamente aqui, vejo que o preço estava lateral entre R$1, 1,1, na verdade, que era o último fundo, com a região do 1,30. Então, perdendo essa região do R$1,01, a região do R$1 já projeta esse retângulozinho aqui para baixo. Então, na minha opinião, infelizmente, nessas atuais circunstâncias, sem nenhum tipo de interesse comprador, o IRB tem tudo para chegar ali na região dos 80, 75 centavos. Tem como saber se vai chegar lá ou não? Não, não tem. Mas isso com certeza começa a colocar cada vez mais no nosso radar o perigo do grupamento das ações. Então, quem investe em IRB e OI pode acabar ficando aí com duas ações que terão que fazer grupamento. A OI é uma coisa praticamente certa. O IRB não. É um perigo que está rondando. Hoje o volume está vindo aqui acima da média. A média está lá nos 41 milhões. E agora já negociou 68 milhões de reais. Para vocês terem ideia, hoje os ativos estão despencando. Vale, meus amigos, Vale está caindo 3,6%. E até que ela está caindo um pouco se levarmos em consideração outras ações, ó, como Petro 4, ela está caindo nada mais nada menos do que 7,9%, 8%. Banco do Brasil caindo aqui mais de 8% já, 8,1%. Agora, é bom porque esses ativos voltam para regiões mais para baixo, né? Agora não é nada bom também para quem comprou aqui no topo. Agora qual a questão? Mesmo se não tivesse tido esse negócio de Roberto Jefferson, já não era uma coisa muito sensata comprar aqui Banco do Brasil rompendo o topo. Certo? Independente disso, compras boas sempre estão nas regiões de baixo. Então aqui no IRB, apesar de compras boas sempre estarem na região de baixo do gráfico, quando tem grupamento envolvido, o negócio começa a ficar um cadinho mais pesado, certo? Então vou trazer para vocês aqui uma análise do BTG Pactual, que eles acharam aqui do resultado. Ó. Na visão do BTG, o resultado negativo já era esperado, porém não tão ruim assim. Ainda precisamos ver como setembro virá, mas a impressão está sendo pior do que prevíamos. Então vejo que o IRB, que tem que mostrar que é uma empresa sólida, não está conseguindo mostrar isso, pelo contrário. Está conseguindo surpreender negativamente os analistas, inclusive a mim. Quem acompanha o canal aqui há um certo tempo sabe que eu já fui muito mais animado com o IRB. Sempre mandava o povo ter cautela. Todas essas recomendações que eu faço. Diversificar, dividir, botar aqui menos em ativos perigosos. Sempre falei isso. Inclusive muitos me criticam por isso. Mas agora eu estou cada vez menos otimista, porque o que era para a empresa mostrar, na minha opinião, já era para ter mostrado. Ela não está mostrando. Então, o negócio, para mim, está mais embolado do que eu imaginei, sinceramente, no pior cenário que eu tracei. Mais um mês de prejuízo forte no IRB, mesmo ajustando o resultado do ano passado a efeitos não recorrentes, os números do IRB continuariam apresentando uma piora expressiva. Análise da Guide, na verdade, não precisa de análise, é só você olhar os resultados. Mas eu gosto de trazer o que esses analistas têm a falar. Vamos ver aqui, ó. Pronto, aqui fala da JP Morgan, certo? Ainda não temos visibilidade na discriminação de sinistros por segmento. Nesse ponto, esperávamos ver melhorias, principalmente para o segmento rural, que gera um movimento visto nas seguradoras aqui, ó, por exemplo, como na BB Seguridade, mas não veio. Com os números de julho e agosto divulgados, vemos um número significativamente pior ante o prejuízo de 27 milhões que estava sendo projetado para o terceiro trimestre. E enquanto que o mercado estava projetando um prejuízo de 27 milhões, o JP Morgan estava até otimista. Ó. Eles estavam esperando aqui
um lucro de 29 milhões. E a questão é o seguinte, o IRB ele lançou um aumento de capital recentemente para cobrir os seus índices de liquidez regulatória. Então agora, com esses prejuízos, esse índice de liquidez ele vai sendo consumido. Então, ó, de acordo com estimativas com o JP Morgan, havia uma sobra certo? Após a oferta de ações que a empresa fez, de 650 milhões. Só que agora, com os resultados, essa reserva já caiu para entre 400 e 450 milhões de reais. Então, se você for olhar, se o IRB mantiver esse ritmo, provavelmente no início do ano que vem, antes da metade da metade do ano, né, da segunda metade do ano, provavelmente ele vai precisar fazer um outro aumento de capital, porque ele está consumindo caixa em níveis bem elevados, meus amigos. Então aqui o negócio não está muito bom não, jovens. E no JP Morgan, para eles, a preferência do setor é aqui Porto e BB Seguridade. A minha sempre foi BB Seguridade em primeiro e IRB em segundo. Só que agora eu estou cada vez mais cauteloso com IRB. IRB eu não boto mais nenhum centavinho lá. BB Seguridade também não estou colocando, porque eu estou achando a ação muito esticada. Quando ela cair um pouquinho mais aqui, eu dou uma olhadinha nela. E o mercado hoje tá pesado, nós já sabemos disso. Eita, deu uma nervosinha, tá nervosinho aqui o mercado. Ali, IRB deu uma balançada para riba e para baixo. Ó, eita danado. Enquanto eu falava, índice futuro já foi para 3,8 de queda e Bovespa para 3,44. Só faz piorar o negócio. Então, vamos botar aqui IRB e RBR3. RBR3, posições compradas e vendidas de hoje. Lembrando que aqui é o saldo por corretora. Vamos ver aqui quem está agredindo mais na compra e na venda, certo? IRB, como não poderia ser diferente, quem está comprando mais são corretoras de varejo. XP comprou hoje 7 milhões e meio de papéis, Itaú 4 milhões e 200, Clear 2.800, Agora e BTG 1.900, Orama e Inter por volta ali de 1,5 e no Invest 1.300. Agressão aqui, ó, ordens a mercado. 62% de ordem vendedora e 38% de ordens agressora na compra. Então veja que o vendedor tá macetando hoje. E quem tá derrubando? Quem tá derrubando é trio parada dura. Não é, na verdade não é nem trio, meus amigos. Hoje é o quarteto. Ó. Goldman, 6 milhões e meio de papéis. JP Morgan, 5.300. UBS, 3.700. E a Tulete. Tulete tá dando as suas tuletadas aqui no IRB. 3.300, enquanto o Bradesco tá vendo lá com 2.700 e Necton 1.700. Ordens grandes aqui do dia. Eita danado, o negócio tá pesado aqui, meus amigos. JP Morgan já vi ali algumas de 500 mil papéis. Então vamos ver aqui, ó. Boa parte das agressões acima de 500 mil papéis, vendedoras. E aqui, ó, dia todinho de pancada. Começou de 10 da manhã. Ideal, maior ordem do dia por enquanto, uma ordem aqui 2 milhões e 23 mil papéis, Tulete vendendo no R$1,03. O que significa, R$1,02, desculpe. O que significa a Tulete vender no 1,02? Significa que ela está contando que o preço vai abaixo disso e ela quer começar a lucrar a partir disso. Essa é a questão. Grandes players, ó, JP Morgan se posicionando na venda aqui do IRB, meus amigos. Então o negócio aqui não tá muito bom hoje. Não tem nenhum tipo de reação compradora, isso tem que ser dito. A Orama vendeu aqui nos 99 centavos, 2 milhões 450 mil papéis. O negócio tá pesado aqui. E JP Morgan já tá, ó, tá aumentando a venda aqui, ó. JP Morgan, vendedor. Duas ordens pesadas, duas ordens de 500 mil papéis nos 99 centavos. Então, muito provavelmente, se continuar nesse ritmo, quando você estiver assistindo esse vídeo, o preço de IRBR já não vai estar mais lá naquela mínima história. Já podemos estar em outra. Petrobras deu aqui uma ligeira reação, tá se lutando ali para não perder os 8% de queda. Então pode ser que você, quando estiver assistindo, a mínima do IRB tenha caído ali abaixo dos 98 centavos. Mas a nós, pobres sardinhas, só nos resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. Muito obrigado a todos
Tudo de bom e até mais, meus amigos.